O Sol. Não ironicamente, a estrela do nosso sistema solar. Mais de 99% da massa da nossa vizinhança condensada em uma mesma esfera radiante. E quase como uma ironia cósmica, na mesma esfera que muitas pessoas imaginam ser de fogo, nós encontramos água. Sim, a mesma água que você bebe para se refrescar e hidratar em um dia quente de verão. No Sol tem água e não tem fogo. Tem mais fogo nesse isqueiro do que no Sol. E tem bem mais água no Sol do que nesse copo de água. E sim, eu tenho completa certeza de que tem água no Sol. E não só no Sol. Várias estrelas do universo têm água. E nós já observamos água até em planetas fora do sistema solar. Mas como é que a gente descobriu água no Sol? Vamos voltar no tempo um pouquinho. Em 1665, Isaac Newton fez uma descoberta sobre a luz enquanto ele estudava um feixe de luz solar. Newton fez um feixe de luz branca do Sol atravessar um prisma de vidro. E ao atravessar o prisma, a luz branca se separou no padrão das cores que compõem um arco-íris, dando origem à capa do álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. E também a ideia de que a luz branca é formada por luz de todas as cores do espectro de luz visível, que vai do violeta ao vermelho. E mesmo 2 séculos depois de Newton, estudar luz com prismas ainda era uma prática comum, uma atividade realizada por inúmeros cientistas das mais diversas áreas. E o motivo é que existia um segredo escondido no espectro da luz. Quando Isaac Newton fez o famoso experimento, ele viu um espectro de luz contínuo. Mas quando cientistas como Anders Jonas Engström utilizaram o mesmo método para estudar a luz emitida pela queima de hidrogênio, ele não viu o mesmo espectro contínuo. O que ele testemunhou foi, na maior parte, escuridão, exceto por 4 linhas coloridas bem definidas. E aqui uma curiosidade histórica. O Angstrom tem uma unidade de distância em sua homenagem, que é o próprio angstrom. Ele corresponde a 1 metro dividido por 10 bilhões, e é também o tamanho aproximado de um átomo de hidrogênio. Frequentemente, comprimentos de onda de luz são expressos nessa unidade, que tem como símbolo uma letra A com uma bolinha em cima. Então, quando o Angstrom, o cientista, olhou para as 4 linhas do hidrogênio, ele viu uma linha violeta com comprimento de onda de 4.100 angstroms, a unidade. E uma maneira legal de pensar nisso é que entre os picos de intensidade máxima da luz violeta cabem 4.100 átomos de hidrogênio. E além da linha violeta, o espectro do hidrogênio possuía uma linha azul clara e uma linha vermelha. E ninguém na época conseguia explicar o espectro de luz do hidrogênio. E pior, isso não acontece só com o hidrogênio. Mas por que Newton viu um espectro contínuo e Angstrom só viu 4 linhas coloridas? Antes de explicar, eu queria falar do navegador que tem me ajudado muito a otimizar as minhas pesquisas e organizar o meu tempo, o Opera. Você sabia que a área, que é a IA do Opera, está disponível o tempo todo e 100% integrada ao navegador? Basta acessar ela com o comando Ctrl e barra ou pela barra lateral, sem precisar sair da página que você estiver utilizando. E com isso você pode trazer informações atualizadas e até mesmo ajudar no resumo do tema que você estiver estudando, como no meu caso, água do Sol. E além disso, a barra lateral do Opera permite que você adicione as redes sociais que você está mais presente e tudo isso com só um clique. Isso também vale caso você queira colocar alguma música, adicionar extensões personalizadas como tradutor e notas pessoais. E para aqueles momentos em que você está com preguiça de procurar uma imagem boa, ela tem geração de imagens exclusiva com apenas uma solicitação. Ou até mesmo se eu quiser que ela reconheça essa imagem aqui, ela consegue. E o Opera também conta com um VPN incorporado para caso você queira navegar com mais segurança. Ah, e ele tem a minha função favorita, que é o Split Screen. Eu consigo deixar 2 abas abertas no próprio navegador sem precisar separar por janela. E isso é sensacional. E se você é o tipo de pessoa parecida comigo que deixa um monte de abas abertas, o Opera tem a ilha de guia. Ela te ajuda a organizar as abas que você tem de acordo com os temas do conteúdo da página. O Opera vem me ajudando muito a otimizar o meu tempo de pesquisa e organização enquanto eu navego na internet. Então se você quer melhorar a sua navegação e o seu tempo na internet, clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado para saber mais sobre o Opera, o navegador que me ajuda a trazer conhecimento para vocês. E agora de volta ao vídeo, por que Newton viu um espectro contínuo e Angstrom só viu 4 linhas coloridas? Qualquer elemento da tabela periódica aquecido o suficiente emite luz. E quando essa luz passa por um prisma, ela se separa em um padrão de linhas bem específicas. Esse padrão é chamado de espectro de emissão, e ele é único para cada elemento da tabela periódica. Ele é o mais próximo que nós temos de uma impressão digital da luz. Esse aqui, por exemplo, é o espectro do cálcio, e esse é o espectro do sódio. Mas o mistério fica ainda mais profundo, porque existe uma segunda forma de estudar elementos usando luz. Ao invés de aquecer os elementos até eles brilharem, você pode iluminar um gás do elemento com luz branca.
E quando a luz que atravessou o gás é separada por um prisma, isso dá origem ao espectro de absorção do elemento, que corresponde a quais tipos de luz ele absorve. O mistério surge porque o espectro de absorção é o complemento perfeito do espectro de emissão. Ou seja, as cores que são emitidas pelo elemento no espectro de emissão são as mesmas cores absorvidas no espectro de absorção. Os dois tipos de espectro são o mesmo, só que observados de formas diferentes. E além disso, os espectros são únicos para cada elemento. O hidrogênio tem um espectro e o hélio tem outro. Inclusive, o elemento hélio foi descoberto primeiro no Sol usando o espectro de emissão e depois na Terra. A verdade é que o padrão de cores contínuas que Newton viu quando ele separou a luz do Sol não era uma separação precisa do espectro solar. Ele estava limitado pela tecnologia da época. Com um equipamento mais refinado, o espectro solar parece contínuo, salvo por alguns comprimentos de onda que estão faltando, que aparecem como linhas escuras em meio ao espectro colorido. E isso é exatamente o que nós esperamos de um espectro de absorção. A luz do Sol é, na verdade, um espectro de absorção. E como em um espectro feito em laboratório, os tipos de luz que estão faltando indicam quais elementos químicos estão presentes na nossa estrela. Só um detalhe muito importante: a luz que sai do Sol e chega até aqui precisa passar pela nossa atmosfera, que também contém elementos da tabela periódica. Ou seja, algumas das linhas absorvidas vão ser, na verdade, os elementos químicos presentes na nossa própria atmosfera. Mas algumas das linhas observadas indicavam a presença de elementos que não existem no nosso planeta. O hidrogênio, por exemplo, existe em grandes quantidades na atmosfera. Mas analisando a quantidade de luz que foi absorvida, nós descobrimos que o Sol tem hidrogênio. Mas além de hidrogênio, essa outra linha marcada com a letra D indicava a presença de algum elemento nunca visto antes. E essa é justamente a linha de absorção do hélio. Eu espero que essa história até agora tenha mostrado a capacidade e o poder que nós conseguimos se nós olharmos para a luz do jeito certo. A técnica de analisar espectro de luz é uma das técnicas mais importantes da ciência até hoje, e ela é chamada de espectroscopia. A espectroscopia tem inúmeras variações para estudar desde a composição química das maiores estruturas do universo até núcleos atômicos. E é com a espectroscopia que nós vamos encontrar água no Sol, depois de eu explicar a origem quântica dos espectros atômicos como descoberto por Niels Bohr. Porque, no fundo, o que nós queremos responder é por que Newton viu um espectro contínuo e Angstrom viu só 4 linhas. No começo do século XX, nós descobrimos que os átomos são formados por um núcleo de carga positiva, orbitado por elétrons de carga negativa. A química dos elementos é determinada pelos elétrons. São eles que trocam energia e se ligam a outros átomos para formar moléculas, como a molécula de água, H2O. E o comportamento dos elétrons é determinado pelas regras da física quântica. E essas regras limitam o que um elétron pode fazer. Não é possível que um elétron orbite um núcleo atômico a qualquer distância. Existe apenas um número discreto de possíveis órbitas atômicas. Ou seja, existe a órbita 1 e a órbita 2 e a órbita 3 e assim por diante. Um elétron pode ocupar qualquer uma dessas órbitas, mas ele não pode ficar no meio do caminho entre elas. Ou seja, não existe uma órbita 1,5. Ou é 1 ou é 2. E além disso, o elétron só pode mudar de órbita se ele ganhar ou perder exatamente a energia necessária para ir de uma órbita a outra. E ele faz isso com luz. Quando um elétron está na órbita 3 de um átomo, ele pode emitir uma partícula de luz, que é um fóton, para cair para a órbita 2. O comprimento de onda do fóton é determinado unicamente pela diferença de energia entre a órbita final e a órbita inicial. E esse átomo com 3 órbitas só pode emitir 2 tipos de fótons: o com energia para mudar da órbita 3 para 1 ou 3 para 2. Ou seja, a luz que esse átomo hipotético que a gente está analisando aqui emite é discreta e bem específica, e formaria um espectro com só 2 linhas de luz bem determinadas. E aqui está a nossa resposta. A teoria quântica para átomos prevê um espectro de emissão discreto exatamente como observado para todos os elementos da tabela periódica. Quando nós estamos olhando para esse espectro de luz, na verdade nós estamos vendo transições quânticas de energia acontecendo dentro dos átomos. O problema é que a água não é um átomo. A água é uma molécula composta de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E mesmo que nós usássemos o poder da espectroscopia para provar que o Sol tem tanto hidrogênio quanto oxigênio, isso não provaria que o Sol tem água. Então, como nós podemos usar a espectroscopia para encontrar água no Sol? Não são só elétrons em órbitas que emitem luz ao trocar de energia. As próprias ligações químicas das moléculas também se comportam assim. Moléculas são conjuntos de átomos ligados por ligações químicas, e as ligações químicas são formadas por elétrons conectados
conectados a dois átomos ao mesmo tempo. E essas ligações químicas podem sofrer mudanças de energia, emitindo ou absorvendo luz no processo. Pegando a própria molécula de água como exemplo, ela tem dois átomos de hidrogênio abraçando um átomo de oxigênio. Essa molécula nunca está perfeitamente parada, ela sempre está girando e vibrando. Só que a molécula não pode vibrar de qualquer jeito. A física quântica só permite certos tipos de vibração em certas frequências. Da mesma forma que existe um conjunto discreto e bem definido de órbitas possíveis, as vibrações possíveis de uma molécula de água também são discretas e seguem regras bem determinadas. A exata organização dessas vibrações é mais complicada do que as órbitas eletrônicas. Por exemplo, as vibrações entre as ligações de cada hidrogênio podem estar sincronizadas ou elas podem acontecer em ritmo oposto. E as vibrações também podem acontecer na forma de uma variação na distância entre os átomos, ou talvez entre o ângulo que os átomos de hidrogênio formam. Ou a vibração pode ser uma combinação mais complicada desses padrões. A vida real é bem complexa. E ela tá o tempo todo rindo da nossa cara. Mas o importante é que existem tipos discretos de vibração com energias específicas. E uma molécula de água muda de um tipo de vibração emitindo ou absorvendo luz, de forma análoga a um elétron mudando de órbita em um átomo. E esse fenômeno dá origem a um espectro molecular. Moléculas também têm impressões digitais na forma de luz. A água tem um espectro molecular próprio e característico das moléculas de água. Detectar um espectro de cores dos padrões de vibração e rotação da água no Sol seria uma prova de que existe água no Sol. Então nós finalmente podemos olhar para o Sol em busca de água. Só tem mais um problema no nosso caminho, literalmente. A atmosfera. Tem água na atmosfera da Terra. E se nós olharmos para a luz do que atravessou a atmosfera, a água da nossa própria atmosfera vai afetar os resultados. E nós temos duas formas de contornar o problema. A forma cara, que é usar um satélite fora da atmosfera para observar o Sol, ou a forma barata, mas mais trabalhosa, que é compensar a composição química da atmosfera usando métodos computacionais avançados, o que só foi possível nos anos 90. Além da questão da atmosfera, o espectro molecular da água está fora da luz visível, o que significa que nós precisamos olhar para o Sol em infravermelho e micro-ondas. E por curiosidade, não é coincidência que o aparelho eletrodoméstico que você usa para fazer pipoca se chama micro-ondas. A forma que o micro-ondas aquece alimentos é emitindo o tipo de luz que as ligações moleculares da água absorvem. A luz no comprimento de micro-ondas emitido pelo aparelho faz essas moléculas vibrarem e girarem mais e mais rápido. E esse movimento é dissipado por atrito, gerando calor e aquecendo o alimento no processo. É até por isso que alimentos mais úmidos esquentam mais rápido no micro-ondas do que alimentos completamente secos. O seu micro-ondas esquenta comida usando espectrografia, ou quase isso. Então agora nós sabemos tudo que nós precisamos para encontrar químicos usando a luz do Sol. É só compensar a atmosfera e olhar em faixas de luz infravermelho e micro-ondas. E foi fazendo exatamente isso que a equipe liderada por Lloyd Wallace conseguiu encontrar sinais de moléculas de monóxido de carbono, ácido clorídrico e até mesmo hidroxila no Sol. E hidroxila é um precursor químico da água. E como ele fez isso? Vamos por partes. Primeiro vamos olhar para a luz que sai das partes mais externas possíveis do Sol. Essa luz é a que foi menos bloqueada possível pela atmosfera do Sol. E isso nos dá uma espécie de base, que é a intensidade máxima da luz do Sol em cada faixa de luz que nós estamos observando. E aí então nós podemos olhar para a luz que cruzou porções significativas da atmosfera do Sol. Essa luz vai sofrer diminuição na intensidade em torno dos comprimentos de luz absorvidos por moléculas no caminho, o que aparece no gráfico como vales na intensidade da luz. Cada vale está associado a um tipo de vibração ou rotação de um tipo de molécula específica. Então nós precisamos comparar esses vales de absorção com alguma base de dados de espectros moleculares. E no caso, na faixa desse gráfico, é possível identificar muitos sinais de hidroxila e alguns sinais de ácido fluorídrico. Mas não água, porque não tem água no Sol inteiro. Realmente você estava certo no começo do vídeo. A maior parte do Sol é muito quente para água. Então desculpa enganar vocês duas vezes, porque tem sim água no Sol, mas só nas regiões de mais baixa temperatura, que são as manchas solares. Você não está vendo água nessa foto? Dá pra ver se você olhar pro ponto escuro em infravermelho. Esses dois vales nas extremidades são resultado de água absorvendo parte da luz do Sol através das suas ligações químicas. E é assim que nós encontramos água no Sol. E é muito legal que nós podemos saber que tipos de químicos existem no Sol usando só a luz que ele emite. E o mesmo é verdade para qualquer coisa do universo. Parar pra pensar que nós podemos saber quais elementos compõem estrelas ou a atmosfera de planetas a milhares de anos-luz daqui, apenas medindo a luz emitida por eles, é o tipo de coisa que me faz pensar que o universo quer ser explorado. E que bom que nós estamos aqui para isso.
Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Muito obrigado e até a próxima. Alguém pode me ver um copo d'água? O sol?